1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, você vai deixar aberta aí a sua Bíblia, vai acompanhando comigo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe para seu juízo, ou para o seu próprio juízo. Creio que diz isso aí na sua Bíblia, né? Meus irmãos, a ceia do Senhor, ela é uma das expressões mais simples da fé cristã, e ao mesmo tempo uma das mais profundas que nós podemos celebrar. A ceia ela não envolve estruturas complexas, a ceia não requer palavras rebuscadas, gestos elaborados, mas a ceia ela envolve o pão, ela envolve o cálice, ela envolve gestos repetidos às vezes, e ela envolve uma mesa. Mas ainda assim, sendo um dos gestos mais simples da fé cristã, nenhuma outra prática da igreja reúne em tão poucos elementos como é a ceia do Senhor, uma teologia tão ampla, tão profunda, tão carregada de significado redentor como a ceia do Senhor. Desde o início da revelação bíblica, lá nos primórdios da fé cristã, Deus ensina o seu povo através de memórias. Deus sempre ensinou o seu povo através de memórias. A fé, ela nunca foi algo apenas para ser sentido interiormente. Não, a fé, ela era algo que precisava ser lembrado, que precisava ser ensinado, que precisava ser transmitido. E em Êxodo capítulo 12, a Páscoa ela não surge apenas como um evento histórico, mas ela surge como uma pedagogia de Deus. A Páscoa ela surge assim. Então cada geração deveria de alguma forma perguntar o que significava aquela refeição. Então cada vez que as famílias celebravam a Páscoa, elas perguntavam o que aquilo ali significava, e os pais eles iam ensinando seus filhos o significado de cada elemento daquela ceia. Então cada celebração deveria recontar a história da libertação. Cada vez que eles sentavam à mesa, eles estavam recontando a história do que Deus havia feito na vida do povo. Então isso era a Páscoa. Então comer para eles era lembrar. Comer para o povo era lembrar. Lembrar era reafirmar quem Deus é e quem o povo significava no projeto de Deus. Então Deus estabelece assim. Quando Jesus ele se assenta em Lucas capítulo 22 com os seus discípulos, ele não participa de uma Páscoa comum. Jesus não estava simplesmente participando de um evento que as pessoas participavam desde os primórdios. Não. Jesus aqui, ele assume o papel de cumprimento de tudo aquilo que a Páscoa anunciava. Porque o povo antes de Jesus, eles celebravam, eles contavam, isso aqui significa isso, Deus livrou o povo, Deus restaura o povo e dá uma nova oportunidade. Mas quando Jesus ele vai celebrar a Páscoa, lá em Lucas 22, ele está assumindo algo que a Bíblia já havia traçando isso há anos, há muitos anos. Então o cordeiro, o sangue, a libertação, a promessa, um novo começo, tudo isso vai convergir agora em Jesus. E quando ele toma aqui no texto o pão e ele toma o cálice,
Jesus, ele não apenas explica os símbolos, mas ele reposiciona a história. Porque a libertação, a redenção, agora não se limita somente na saída do Egito. Não se limita somente Deus libertar o povo da escravidão, fazer o povo passar pelo Mar Vermelho, dar o maná, dar as codornizes, dar a coluna de fogo, a nuvem. Não. Isso tudo agora vai convergir para uma libertação definitiva do pecado e da morte. Então é isso que significa a ceia. Por isso que a gente celebra a ceia com alegria. É por isso que a ceia é celebração. Mas não é uma celebração superficial, não é uma celebração meramente emocional, quando a gente se emociona e chora. Não, isso aqui é uma celebração santa. E é interessante porque existe alegria. Nós celebramos a ceia e precisa haver alegria no nosso coração, porque a obra ela foi consumada. E é isso que ela está fazendo aqui. Ela vai exigir de nós reverência, porque a obra custou o sangue de Jesus, mas ela não vai exigir de nós tristeza, porque se não fosse isso que nós celebramos na ceia, toda a nossa fé, toda a nossa crença, tudo isso não teria sentido, não teria nenhum sentido, porque a ceia ela sustenta a igreja. E isso nasce de um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Ele nasce do equilíbrio entre uma alegria sem banalização. Nós não banalizamos esses momentos, o momento aqui, mas requer de nós também uma reverência sem medo. Não aquela reverência que causa em nós uma preocupação, será que nós somos dignos? Mas uma reverência de sabendo que esse momento aqui custou o sangue de Jesus. Mas a alegria, porque nós sabemos que esse momento é tudo que nós temos. E eu quero olhar para esse texto com os irmãos, por alguns momentos, e a gente vai aprender algumas coisas. E a primeira coisa que a gente aprende está no versículo 23, que ele fala assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E isso aqui nos ensina que a ceia, ela é alegria, porque ela nasce na iniciativa soberana do Senhor. Ela não é algo que nasce com a igreja, porque Paulo ele inicia aqui, e ele começa logo dizendo que a ceia não tem origem humana, não tem, ele não diz aqui que recebeu essa ceia da tradição da igreja, ele não diz que recebeu essa ceia porque a tradição dos povos dizia que nós tínhamos que celebrar algum momento, não. Ele também não diz que recebeu dos apóstolos, também não, mas ele vai dizer, porque eu recebi de quem? Do Senhor. Isso aqui estabelece para nós, que celebramos hoje, o tom de tudo que vem depois disso aqui. Porque a ceia não é criação da igreja, a ceia é a revelação de Cristo, por isso que ela tem a seriedade que tem para nós. E esse detalhe aqui ele é fundamental, porque a igreja de Corinto, essa igreja aqui que Paulo estava escrevendo, estava tratando a ceia como algo comum, algo que era moldado por interesses pessoais, por práticas sociais que eram desordenadas. Inclusive Paulo diz, eu não posso elogiar vocês pelo que vocês estão fazendo, porque quando vocês estão celebrando a ceia, aqueles que têm mais saúde, aqueles que têm mobilidade melhor, comem tudo e os outros ficam com fome. Então Paulo vai dizer, eu não posso celebrar, eu não posso elogiar vocês, porque vocês estão celebrando algo que aponta para a comunhão, mas vocês estão divididos. Vocês estão divididos. Então quando Paulo lembra que a ceia vem do Senhor, Paulo ele reposiciona essa comunidade diante da mesa. Porque a ceia, ela não pertence à igreja local, ela pertence a Cristo. A igreja não é dona da ceia. O que a igreja é na ceia? A igreja é convidada a participar da ceia. E aqui, para mim, nasce uma grande alegria. Por quê? Porque se a ceia fosse fruto da iniciativa humana, ela dependeria do nosso desempenho. Se a igreja fizesse uma ceia, se nós construíssemos a nossa própria ceia, nós teríamos aqui regras. E as nossas regras como seres humanos seria mais ou menos assim: se você discutiu com alguém, você não participa da ceia.
Se você está aborrecido com alguém, você não pode participar da ceia. E eu já vi durante anos na minha vida de pessoas que ficam presas no banco porque alguém disse para ela que elas não têm condições de participar da ceia. Mas quando eu olho para o texto, eu vejo que a ceia do Senhor, ela não se sustenta pelos nossos méritos. Porque a ceia, ela nasce da iniciativa soberana de Deus. E ela se sustenta não pelos nossos méritos, mas ela se sustenta pela graça. É pela graça que ela se sustenta. Então nem eu, nem você, nenhum de nós não temos, nós não fomos, a nós não foi delegada a função de decidir quem participa ou não. Você brigou com o teu filho hoje, você não. Porque quando nós chegamos à mesa, nós não chegamos à mesa porque nós somos dignos. Porque se for por ser digno, nenhum de nós aqui pode participar. Mas esse momento também não pode ser banalizado, e nós vamos ver isso já. Porque isso aqui produz reverência. Porque nós estamos lidando com algo que carrega a autoridade de Deus. Então isso aqui não é qualquer coisa. A ceia, ela aconselha a igreja a abandonar tanto o orgulho. Por quê? Porque eu posso participar da ceia, você não. Faz a gente abandonar o orgulho e faz a gente abandonar o medo. Eu não posso participar porque Deus vai me castigar. Não, isso não está aqui, não é o processo de Deus. Não precisamos provar merecimento e nós não podemos fugir da mesa por culpa, porque isso aqui se sustenta pelos méritos de Jesus, não nossos. Segunda coisa que o texto nos ensina. No versículo 24 ele fala assim, isto é o meu corpo que é dado por vós. A ceia é alegria, porque ela revela a entrega substitutiva de Jesus por nós. Quem que tinha que estar na cruz? Eu, você, nós deveríamos estar na cruz. E quando ele parte o pão, Jesus ele declara que o seu corpo seria entregue por nós, por você. Quando ele fala, isso é meu corpo que é dado por vós, talvez você e eu nós poderíamos colocar o nosso nome aqui. Este é meu corpo que é entregue pelo Marcelo. Isso é meu corpo que é entregue pelo Zé Vitor. Isso é meu corpo que é entregue pela Júlia. Porque é isso que Jesus fez. Essa expressão é simples, mas ela carrega o coração do Evangelho. Essa expressão carrega o coração do Evangelho. Porque a ceia, ela aponta diretamente para a substituição. A substituição. Cristo ocupa o lugar que era meu, que era seu. E ele recebe o que nos cabia. Ele está na cruz, preso onde eu deveria estar. E essa linguagem aqui fala de toda a teologia sacrificial do Antigo Testamento, onde o servo, e isso se encontra o seu ápice em Isaías 53, quando ele fala que o servo sofre não pelos seus pecados, mas pelos pecados do seu povo. Agora Jesus ele antecipa a cruz quando ele celebra a ceia, porque ele está dizendo que vai passar pela cruz, e quando ele antecipa a cruz na ceia, ele está deixando claro que a morte não será algo acidental, que alguém vai prendê-lo e ele vai ter que se render. Não, ele está dizendo, eu vou passar por isso. Isso não é um acidente, isso não é algo que talvez vai acontecer, não, eu vou passar pela cruz daqui a pouco, para que você tenha vida. E a alegria da ceia nasce exatamente aqui. O corpo foi entregue de forma completa. Jesus foi entregue de forma completa, não foi resto de culpa, não tem nada inacabado aqui. Quando Jesus declara está consumado na cruz, ele sela aquilo que a ceia anuncia, que tudo foi feito e tudo foi pago para que você e eu tivéssemos vida. Isso não é motivo de alegria? Amém. Isso é motivo de alegria. Agora ele continua e ele vai dizer no versículo 25, ele vai dizer, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Olha, a ceia é alegria, porque ela confirma a nova aliança, a eterna aliança em Deus. Porque o cálice, ele aponta para algo mais profundo do que uma lembrança.
O cálice ele aponta para algo muito mais profundo do que lembrar de que Jesus morreu na cruz. Não, o cálice aponta para compromisso. Precisa ter compromisso aqui. Porque na Bíblia, alianças, elas são acordos que são muito, muito sérios. Os acordos que são traçados na Bíblia não são acordos frágeis. São compromissos irrevogáveis, selados com sangue. E quando Jesus fala aqui da nova aliança, Jesus afirma que um novo relacionamento entre Deus e o homem está começando aqui, está sendo estabelecido aqui. E no Antigo Testamento, o sangue do sacrifício simbolizava a vida de quem se entregava por pecado dos outros. Eram os cordeiros, eram os animais que eram sacrificados pelo pecado. Só que aqui está mostrando o sangue de Jesus, que foi vertido para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos compromisso com Ele. Por isso que não é só chegar aqui e participar da ceia. Não. Inclusive Paulo vai dizer que se você e eu, se nós participarmos da ceia indignamente, esse momento pode fazer mais mal do que bem. Porque Paulo vai dizer que se nós comemos indignamente, nós comemos para a nossa própria condenação. Então, quando alguém me pergunta, pastor, eu posso participar da ceia? Eu já automaticamente já digo não. Por que eu digo não? Porque se uma pessoa chega e me pergunta se pode participar, é porque ela não entendeu. Não é só chegar na igreja, está sendo celebrada a ceia, passou o cálice por você e você pega, você não tomou uma decisão ao lado de Jesus, você não se converteu, você não se batizou, você nunca tomou uma decisão, e aí você vai e pega o cálice, você vai comer para a sua própria condenação. É isso que Paulo está falando. Agora, a alegria da ceia está em saber que a nossa relação com Deus não depende da nossa constância emocional ou da nossa constância o tempo todo. Porque se eu não estou 100% firmado na rocha, eu não posso participar da ceia, eu não posso ter altos e baixos, eu tenho que ser um super-homem, eu tenho que ser uma super-mulher. Não! O que a Bíblia está dizendo é que isso tudo está firmado no sangue de Jesus. Inclusive Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acho que você não ouviu, eu vou dizer de novo. Romanos 8, 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora você ouviu. Essa segurança aqui nasce da aliança, não nasce do desempenho, ela nasce da aliança, do meu compromisso com Jesus. Você nunca erra? Tem alguém aqui que nunca comete falhas? Não, todos nós falhamos, todos nós de vez em quando damos uma resvalada, e isso não significa que nós quebramos a aliança com o Senhor. Nós amamos a Deus, mas às vezes alguma coisa nós pensamos, às vezes alguma coisa nós fazemos, e aí nós temos aliança com o Senhor, Ele nos perdoa e fala, levanta, continua a vida, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Isso nos dá liberdade para viver pecando? Não, claro que não. Mas isso nos dá certeza de que quando nós erramos, nós temos um Deus que nos perdoa, que nos limpa, que nos coloca em pé de novo e nos faz dignos para participar desse momento aqui, porque é através do sangue dele, não do nosso desempenho. Já pensou? O pastor normalmente conhece a vida das pessoas, né? Não que o pastor seja fofoqueiro, mas às vezes é também, mas não é o caso. O pastor conhece as pessoas, né? Já pensou se o pastor chegasse aqui na frente e dissesse assim, ó, tu não pode participar hoje, tá? Lembra lá? Pois é, não pode. Você também não pode, tá? Já pensou? Isso não é responsabilidade do pastor, isso não é responsabilidade dos líderes da igreja, isso é responsabilidade sua. É pacto, é aliança.
Porque a ceia, ela aconselha a igreja a viver com gratidão, com humildade e com segurança diante do Senhor. É a certeza de que eu tenho com o Senhor, não um relacionamento superficial, não. É a certeza que eu tenho com o Senhor uma aliança. É essa aliança que me faz participar desse momento. Penúltima coisa. Versículo 26 diz assim: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é alegria, porque anuncia a esperança da volta de Cristo, porque a ceia não olha só para trás. A ceia não olha só para trás. A ceia olha para frente. Porque quando nós participamos da mesa, a igreja anuncia a morte do Senhor enquanto aguarda a volta do Senhor. Nós não ficamos só pensando no passado, nós não ficamos só pensando nas coisas que aconteceram, não. Nós vivemos entre a cruz e a glória. Nós vivemos entre a cruz e a glória. Cada celebração da ceia proclama que a morte não venceu. Cada celebração da ceia proclama que o pecado não tem a palavra final. Cada celebração da ceia proclama que a história caminha para a sua consumação. A ceia mantém viva a esperança da igreja em meio a tudo que a gente vive. Agora, a igreja não é, a ceia não é um sacramento. Ela não é. Eu sempre gosto de explicar para os irmãos essa diferença, porque tem igrejas que consideram esse momento como um sacramento. O sacramento é assim, só o fato de você participar desse momento, você já foi abençoado. Isso é sacramento. Nós não achamos isso. Nesses 500 e tantos anos de vida, de evangelho, que nós temos como igreja evangélica, nós entendemos que a ceia não é sacramento, a ceia é memorial. Não é só o fato de você pegar o pãozinho, de você pegar o cálice com o bebê e comer, que você vai ser abençoado. Não, se você não entendeu esse momento, você vai comer e vai passar mais mal ainda. Mais mal é ótimo. Você vai passar pior. Porque se você participar indignamente, se eu participar indignamente, eu estou desonrando esse momento. E aí Paulo fala, examine-se primeiro. A alegria nasce com a certeza do futuro. A reverência nasce com a expectativa do encontro com o Rei. Esse momento da ceia tem se banalizado tanto. Não se tem mais reverência, não se tem mais cuidado, se faz de qualquer jeito, se participa qualquer pessoa. Em último lugar, Paulo vai dizer no versículo 27, e até o 29 ele vai falar disso, mas ele vai falar basicamente: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A alegria da ceia nasce porque ela exige discernimento, ela exige exame, ela exige reverência. Paulo aqui ele deixa claro que a ceia não deve ser celebrada de forma descuidada. A alegria bíblica não é irreverência. Precisa que eu tenha um autoexame, precisa que eu olhe para o meu coração, que eu olhe para a minha vida, que eu olhe para minhas ações, para a minha conduta. O exame, ele ajusta o nosso coração à cruz de Cristo. Ele não afasta a cruz, ele ajusta o meu coração à cruz. A ceia, ela nos aconselha a desacelerar, retirar as nossas preocupações, tirarmos aquilo que atrapalha e olharmos para esse momento. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém. Esse é o momento em que o nosso coração, ele se alinha à cruz. Talvez a gente tenha chegado aqui hoje com tantos pensamentos, com tantas coisas, com tantas preocupações, com tantas coisas que nos tiram a reverência, às vezes nos tira até a santidade. E a gente precisa dizer: Senhor, eu estou aqui, e o que eu tenho com o Senhor é compromisso.
E nós vamos celebrar nessa manhã um compromisso. Queria que você inclinasse a sua cabeça e fizesse aquilo que Paulo disse que nós tínhamos que fazer: nos examinarmos. Agora é você e Deus. Você e Deus.